Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Danilo. Vamos para mais uma aula remota desta feita da disciplina de Direito do Trabalho 2, destinada aos alunos do terceiro ano A noturno do curso de Direito da EMS, mas que você não faz parte. Se você não faz parte dessa turma e está aqui, seja muito bem-vindo. Espero que eu possa ajudá-lo em alguma coisa. Tudo bem? Pessoal, a aula de hoje nós começaremos um tema relacionado à garantia no emprego. Só que para garantia no emprego nós precisamos entender algumas regras básicas antes de adentrarmos a cada um dos temas. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam: garantia no emprego. A garantia no emprego ela é destinada ao trabalhador que esteja durante certo tempo em condição especial que proíba a demissão arbitrária ou sem justa causa. O que isso quer dizer, pessoal? Determinados tipos de trabalhadores, durante um determinado período de tempo, não poderão sofrer dispensas arbitrárias ou sem justa causa. Eles só poderão ser demitidos em caso de cometimento de justa causa, aquela justa causa descrita lá no artigo 482 da CLT. Então, quem possui a garantia no emprego, ela não pode sofrer demissão durante aquele período da garantia de emprego. Tudo bem? Cessada essa condição especial, o empregador poderá ser demitido sem justa causa. Ou seja, a partir do momento que esta garantia no emprego cessa, aí sim o trabalhador poderá ser demitido sem justa causa. Então notem, quem está estável não vai poder ser demitido. Só vai poder ser demitido em caso de cometimento de justa causa, tá? Só que em algumas situações há a necessidade de instauração de inquérito para apuração de falta grave. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam: quem tem garantia no emprego não pode ser demitido se não for, exceto por justa causa. Então, se não for por justa causa, ele não pode sofrer demissão, ok? Acontece o seguinte: dos tipos de trabalhadores que possuem garantia, alguns trabalhadores, ainda que cometam falta grave, alguns trabalhadores que estejam em período de estabilidade, ainda que cometam falta grave, somente poderão ser dispensados mediante a apuração de inquérito para falta grave. Como assim, Danilo? Primeiro, nós temos 8 estabilidades que nós estudaremos no emprego. Destas 8 estabilidades, nós subdividimos ela. Nós vamos dividir em quem precisa de inquérito para apuração de falta grave para ser demitido e quem não precisa de inquérito para apuração de falta grave para ser demitido. Tudo bem? Então, quem precisa da instauração de inquérito para apuração de falta grave são 5 tipos de trabalhadores. Quem não precisa da apuração de inquérito de falta grave são outros 3. Então, Danilo, como que eu vou decorar todos? Não, pessoal. A gente vai aprender isso por exclusão. Pensem comigo o seguinte: quem não precisa de inquérito? Quem não precisa de inquérito? Gestante, cipeiro, aquele trabalhador que trabalha na CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e o trabalhador acidentado. Fora esses três, os outros todos precisarão de inquérito para apuração de falta grave. O inquérito para apuração de falta grave é uma ação que o empregador tem que interpor na justiça para, entenda a autorização do juiz, aí sim poder demitir o empregado. Então eu tenho o seguinte: vamos imaginar o empregado vamos imaginar o empregado que tem garantia de serviço, certo? Ou seja, ele está estável. Se ele está no rol de empregados que precisam de inquérito para apuração de falta grave, ele não vai simplesmente ser demitido. Você cometeu uma falta grave, você vai ser demitido. Não. O empregador tem que entrar com uma ação na justiça, falar: olha,
o fulano de tal é estável, mas ele cometeu uma falta grave, então eu quero mandar ele embora por justa causa. Eu posso? E aí sim o juiz vai decidir. Tudo bem? Se o juiz falar pode, beleza. Se o juiz falar não pode, ele vai ter que continuar com o trabalhador no seu ambiente de trabalho. Tudo bem? Então, garantia no emprego sujeita à instauração de inquérito para furação de falta grave. Quem está com o material aí vai acompanhar isso daí. A demissão de alguns tipos de trabalhadores somente pode se dar mediante a instauração de inquérito para apuração de falta grave. Olha o que disponibiliza o artigo 494 da CLT. O artigo 494 da CLT ele fala o seguinte, ó: o empregado acusado de falta grave poderá ser suspenso de suas funções, mas a sua despedida só se tornará efetiva após o inquérito e que se verifique a procedência da acusação. Parágrafo único. A suspensão no caso deste artigo perdurará até a decisão final do processo. E aí o artigo 495 ele fala o seguinte: reconhecida a inexistência de falta grave praticada pelo empregado, fica o empregador obrigado a readmiti-lo no serviço e pagar-lhes os salários a que teria direito no período da suspensão. Então notem, eu tenho lá trabalhadores que possuem garantia de emprego, os que precisam de falta grave para ser demitidos, os que precisam de inquérito para apuração de falta grave para poder ser demitidos, e os que, em cometendo a falta grave, já podem ser demitidos sem que se interponha ação na justiça. Então, o que eu quero que vocês entendam é, a gente vai trabalhar agora os trabalhadores que necessitam de inquérito para apuração de falta grave. Ou seja, os trabalhadores da aula de hoje, se cometerem uma falta, se estiverem estáveis e cometerem uma falta grave, antes de demitir, você tem que entrar com esta ação de inquérito para apuração de falta grave. Tudo bem? Então, como que funciona? Vamos imaginar, o empregado é pego cometendo ou comete uma falta grave, qualquer uma daquelas faltas descritas no 482 da CLT. O que o empregador tem que fazer? Suspende o empregado, fala, olha, você está suspenso imediatamente, constatou a falta grave, já suspende o empregado e entra com a ação. E fala, olha, o fulano de tal é estável por causa disso. No entanto, ele cometeu tal falta grave. Quero demiti-lo. Posso? O juiz vai apurar os fatos. Se for constatada a verdade, ok, vai demiti-lo. Se, no entanto, o juiz entender que não é caso de demissão, você tem que readmiti-lo e pagar todos os salários que você não pagou durante o período de suspensão. Porque durante o período de suspensão você não vai pagar o salário dele. Tudo bem? Tranquilo? Quais são esses empregados, Danilo? Bom, empregado que precisa de inquérito para apuração de falta grave são 5. Nesta aula, nós veremos 4. Eu não coloquei o dirigente sindical. Quem tem o material de apoio aí vai sentir falta do dirigente sindical. Por quê? Porque o dirigente sindical ele é o que mais contém assunto a respeito. E é o que mais cai em provas de OAB, de concurso e por aí vai. Então, visando facilitar o nosso estudo, nós veremos os demais e o dirigente sindical nós veremos na próxima aula com bastante calma tudo sobre o dirigente sindical. Tranquilo? Então, até agora nós vimos o seguinte: garantia no emprego. Determinados trabalhadores não possuem durante um período de tempo o que a gente chama de garantia no emprego, ou seja, durante um determinado período de tempo, eles não poderão ser demitidos, exceto se for por justa causa. Ok. Além disso, os trabalhadores que forem demitidos, alguns, para serem demitidos, precisam do quê? De inquérito para apuração de falta grave. Outros, não. Então, quem precisa de inquérito para apuração de falta grave, o que vai acontecer? Suspendo o empregado, entro com ação na Justiça do Trabalho e falo, olha, o fulano de tal é estável, eu preciso do inquérito e quero mandá-lo embora. O juiz vai apurar. Entendeu que é possível? Ok, pode mandar, faz a demissão. O juiz entende que não é possível, mantém ele no emprego e o tempo de suspensão, porque a suspensão vai durar durante todo o processo.
né? Esse tempo de suspensão, o tempo que ele ficou suspenso esperando a decisão do juiz, você não pagou o salário, você vai ter que pagar depois. Tudo bem? Bom, então quais são os tipos de trabalhadores que necessitam de inquérito para apuração de falta grave? Por quê, pessoal? Porque se você não fizer o inquérito para apuração de falta grave desses tipos de trabalhadores, a dispensa será nula. Tudo bem? Ou eu faço o inquérito para apuração de falta grave, ou eu não demito. Tranquilo? Bom, o primeiro que a gente vê agora é dirigente de sociedade cooperativa de empregados. O dirigente de sociedade cooperativa de empregados, primeiro, o que é uma sociedade cooperativa de empregados? Os empregados se reúnem entre si e fazem uma sociedade cooperativa que visa dividir lucros, que visa dividir produção e por aí vai, tá? A estabilidade dele está garantida lá no artigo 55 da Lei 5764 de 71. Lei 5.764 de 71. Esse pessoal possui a dispensa, quem for o empregado que seja dirigente de sociedade cooperativa de empregados, precisa obrigatoriamente de apuração para falta grave. Sem apuração do inquérito para apuração de falta grave, eu não posso demiti-lo. Tá, mas essa estabilidade, Danilo, quanto tempo dura? A estabilidade dele vai desde o registro da candidatura até um ano após o final do mandato. Então vamos imaginar, eu me candidato hoje para ser dirigente de uma sociedade cooperativa. Eu estou estável, minha empresa não pode me demitir. Sou eleito, meu mandato é de 2 anos. Então, eu sou estável durante esses 2 anos e depois que acabar o meu mandato, depois desses 2 anos, mais 1 ano de estabilidade. Ou seja, durante mais esse 1 ano eu não posso ser demitido se não for por justa causa. Tudo bem? O interessante, pessoal, a diferença que a gente tem nesse dirigente sindical é que esta estabilidade não se aplica se porventura o empregado for eleito suplente. O suplente não tem estabilidade. Então, eu sou candidato a presidente de uma sociedade cooperativa de empregados. Registrei minha candidatura, estou estável. A empresa não pode me demitir. Fui eleito, mandato de 2 anos, então 2020, 2021, 2022, ok. Acabou em 2022, acabou o meu mandato. Depois que acabou o meu mandato, eu conto mais 1 ano. Durante este 1 ano, eu também não posso ser mandado embora. Então, só vou poder ser mandado embora a partir de 2023. Beleza? Tranquilo? Interessante. O dirigente de sociedade de cooperativas de empregado, esta estabilidade não vai ser estendida aos seus suplentes, ou seja, somente os membros titulares da cooperativa de empregados possuem essa estabilidade. Isso daí quem menciona é o OJ 253 da SDI 1 do TST. Tranquilo? O próximo tipo de trabalhador que nós temos nesse sentido é o empregado membro do Conselho Nacional de Previdência Social, CNPS. Nós temos uma lei, que é a Lei 8.213, é uma lei muito importante em termos de previdência e em termos de direito do trabalho. Por quê? Porque em termos de direito do trabalho, nós vamos ver nas aulas futuras, lá dos artigos 19 até o artigo 21, que ela fala sobre o acidente de trabalho. O que caracteriza o acidente de trabalho, quem sofre acidente de trabalho, tudo isso daí. Tá? Então essa Lei 8.213 de 91, ela estabelece lá no artigo 3º, parágrafo 7º, que os empregados que forem nomeados, veja, isso não é um candidato, ele não se candidata, ele é nomeado. Os empregados que foram nomeados como membros do Conselho Nacional de Previdência Social não poderão ser demitidos. Olha o que o artigo 3º, parágrafo 7º fala, exceto se for por justa causa. Artigo 3º, parágrafo 7º menciona: aos membros do CNPS, enquanto representantes dos trabalhos em atividades, titulares e suplentes, ou seja, neste caso o suplente também tem estabilidade, é assegurada a estabilidade no emprego, da nomeação
até um ano após o término do mandato de representação, somente podendo ser demitidos por motivo de falta grave, regularmente comprovada através de processo judicial. Então eu sou eleito membro do Conselho Nacional de Previdência Social. Sou eleito não, perdão, eu sou nomeado. Vamos dar nome certinho. Eu sou nomeado membro do Conselho Nacional de Previdência Social. Se eu for nomeado, eu estou estável. Estou estável desde a minha nomeação até um ano após o meu mandato. E aí, tanto faz se eu for eleito como membro efetivo ou se eu for eleito como membro suplente. Tanto o suplente quanto o membro efetivo, os dois possuem estabilidade no emprego e não podem ser demitidos. Tranquilo? Só podem ser demitidos por justa causa, mas para serem demitidos por justa causa, eu preciso obrigatoriamente do quê? De que se instaure um inquérito para apuração de falta grave. Ou seja, enquanto membro do Conselho Nacional de Previdência Social, cometi uma falta grave, o meu empregador vai me suspender, vai entrar com ação e vai falar, olha, cometeu falta grave. Posso demiti-lo? Pode. Então, demite. Não, não pode. Então, eu volto a trabalhar e recebo todos os meus salários que eu não recebi neste período de suspensão. Tranquilo? O próximo empregado que nós temos é o empregado membro do Conselho Curador do FGTS. A Lei 8.036 de 90, nós já estudamos ela em alguns artigos, lá do artigo 15 até por perto do artigo 22, que fala sobre os depósitos do FGTS. Lembra? A gente bateu um papo sobre saque e rescisão, saque aniversário, possibilidade de mudar, as possibilidades em que a gente pode sacar o FGTS ou não. Enfim, esta Lei 8.036, ela não traz só a respeito do saque do FGTS, ela traz tudo a respeito do FGTS. E lá no artigo 3º, parágrafo 9º da Lei 8.036, ele disponibiliza o seguinte, ó: aos membros do Conselho Curador, enquanto representante dos trabalhadores, efetivos e suplentes, é assegurada a estabilidade no emprego, da nomeação até um ano após o término do mandato de representação, somente podendo ser demitidos por meio de falta grave, regularmente comprovada através de processo sindical. Então, olha, eu sou nomeado, da mesma forma que eu fui para o Conselho Nacional de Previdência Social, eu sou nomeado para o Conselho Curador do FGTS. A partir do momento que eu sou nomeado, eu estou estável. E eu estou estável durante todo o período do meu mandato, e depois que o meu mandato terminar, mais um ano. E neste caso, ainda que eu seja nomeado como titular ou como suplente, eu estarei estável. Então notem, com exceção da sociedade cooperativa, todos os outros até agora admitem o que? Suplente também é estável. Ou seja, admite a estabilidade ao suplente. Beleza? E por fim, da aula de hoje, nós temos os representantes dos empregados nas comissões de conciliação prévia. Pessoal, as comissões de conciliação prévia são instaladas para dirimir conflitos entre empregado e empregadores antes de entrar na justiça. Né? É uma espécie, entre aspas, de sejusc, de centro de conciliação que é estabelecido dentro da empresa. E aí, o empregado, um empregado vai ser representante dos demais empregados nesta comissão. Né? E este empregado que for o representante também está estável. Artigo 625B, parágrafo 1º da CLT. Olha o que o artigo 625B, parágrafo 1º da CLT menciona. É vedada a dispensa dos representantes dos empregados, membros da comissão de conciliação prévia. Representante dos empregados, não é dos empregadores, tá? Titulares e suplentes, ou seja, os suplentes também estão estáveis até um ano após o final do mandato, salvo se cometerem falta grave nos termos da lei. Tudo bem? Então, se você é um membro de conselho, de comissão de conciliação prévia, que representa os empregados, você é, a partir do momento que você se elege, né? A partir do momento que você é escolhido como membro do conselho das comissões de conciliação prévia, enquanto durar o seu mandato e um ano depois do final do seu mandato, você está estável.
Ou seja, você só vai poder ser demitido se cometer uma falta grave. E se você cometer uma falta grave, essa demissão somente poderá vir depois de uma instauração de inquérito para apuração de falta grave. Então, resumidamente a aula de hoje, nós temos empregados que têm garantia, né? E esses que têm garantia, durante um determinado período de tempo, não podem ser demitidos. Desses que têm garantia, alguns, ainda assim, para ser demitido, precisa de inquérito para apuração de falta grave. Porque se eu não tiver o inquérito para apuração de falta grave, repito, a demissão será nula de pleno direito. Tudo bem? Ou seja, vai ser como se não tivesse a sua demissão. Sua demissão não terá validade no ramo jurídico. Tranquilo? Então, nós vimos hoje, dos 5 tipos de empregado, nós vimos 4. Na próxima aula, nós veremos o dirigente sindical em específico. Por quê, pessoal? Porque desses todos aqui que a gente viu, a maior incidência em concursos e em provas de OAB, com certeza, é o dirigente sindical. Tranquilo? Pessoal, por hoje é só. Fiquem com Deus, se cuidem. Isso aí não é só uma gripezinha, é sério, beleza? E se Deus quiser, em breve nós estaremos aí pessoalmente nos falando. Um abraço, até mais.